Essa semana nós estamos falando sobre construir a sua fé. E dentro dessa construção da fé, não tem como nós falarmos em fé sobrenatural, falar em extraordinário de Deus, em viver pela fé, né? 2 Coríntios 5,7 diz que nós vivemos por fé e não por vista, mas de maneira alguma você vai conseguir viver uma vida extraordinária, ter uma fé inabalável. Por quê? Porque fé é acreditar na palavra de Deus. E se eu não acredito na essência, 100% do que a palavra está dizendo a meu respeito, então a minha fé será uma fé que a qualquer momento, a qualquer sinal de problema, a qualquer vestígio de uma tempestade, será uma fé vulnerável. Uma fé que será despedaçada, ela cairá por terra na hora da dificuldade, na hora que bater os problemas. Por quê? Porque não é uma fé firmada na palavra. Então, não tem como falarmos de construir uma fé, de uma fé inabalável, se não falarmos da essência da fé. A essência da fé é crer. Se você crer sem duvidar, você verá a glória de Deus. Marcos 11, 22 diz que tudo aquilo que você disser, se você crer, você vai viver. Tudo será possível. Tudo vai acontecer na sua vida se você disser. Ou seja, se você crer, se você confiar e você receber, ou seja, você orar como se já tivesse recebido, você vai viver uma fé extraordinária, uma fé inabalável. Mas como viver essa fé? Como viver essa fé sem a essência da fé? A base de tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. A construção da tua fé, a base da onde será construída a tua fé é o crer. Crer na palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você de um texto bíblico aonde você precisa muito estudar e ter a consciência desse texto na tua vida para que você venha então praticar a tua fé, exercitar a tua fé. Porque enquanto você não entender na íntegra esse texto bíblico, você não vai conseguir expandir a tua fé. Você não vai conseguir ter uma fé sobrenatural, uma fé inabalável, porque você, em momentos de dificuldades, é possível que você venha questionar a palavra de Deus. Porque nós precisamos entender que existem duas verdades sobre a nossa vida. A primeira é a verdade presente. É aquilo que está visível, é aquilo que nós estamos vendo, é fato. É o que está nos cercando nesse exato momento. É a nossa verdade presente. Mas entenda que a verdade presente, ela não te define, não diz quem você é e não vai limitar você. Ou seja, ela não vai matar, sufocar, enfim. Ela não vai definir você. Não é a tua fé presente que vai te definir. Agora, o que você precisa entender é que existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é a verdade do que Deus disse ao seu respeito. E é sobre isso que nós precisamos estar firmado. A minha convicção, a minha fé, a minha vida, o meu entendimento, a minha consciência precisa estar estabelecida sobre esta verdade. A verdade absoluta. É a verdade do que Deus disse ao meu respeito. E não a verdade presente daquilo que eu estou vendo no momento agora. Nesse momento presente. Tudo isso que eu estou passando vai passar. E eu tenho que estar com a minha visão, a minha alma, o meu sentimento, a minha consciência na verdade absoluta. E a verdade absoluta, sim, essa me define. Essa diz quem eu sou. E então, dentro dessa consciência, então eu consigo começar a construção da minha fé. Mas, usando como base de tudo isso, eu gostaria de pegar com você o primeiro versículo para que nós pudéssemos meditar. E eu quero deixar esse versículo aqui para que você possa meditar, ter uma consciência desse versículo. É Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Na versão da minha Bíblia diz assim: E disse Deus,
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E na continuação do versículo, ele dá aí umas palavras que vai fortalecer e vai entender o que a gente precisa entender. Ou seja, e aí ele fala, e domine o homem sobre todas as coisas. E aí ele vai citando, e aí depois ele fala, e sobre a terra, toda a terra. Então nós precisamos entender que Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu a nós domínio. Eu preciso entender esse versículo. Eu preciso absorver esse versículo e aplicar ele na minha vida na íntegra. A hora que eu fizer isso, que eu entender esse versículo, eu entender quem sou, porque quem me criou foi Deus. Ele me criou. A Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós somos a imagem e nós somos a semelhança de Deus. E ele soprou em nós o seu Espírito. Então, em nós há o Espírito de Deus. Há um Espírito excelente sobre as nossas vidas. Então, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre todas as coisas. Então, eu quero dizer para você nessa nossa série sobre a construção da fé, que um versículo muito importante, sobre muitos que nós vamos ver durante a semana, mas esse versículo eu escolhi hoje, esse vídeo, para que você leia esse versículo, absorva ele, entenda ele e coloque ele na tua alma e no teu espírito. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre todas as coisas. Essa é a base da nossa identidade. Se nós sabermos quem somos e o que estamos fazendo nessa terra, não existe nada na face da terra que nós não vamos conseguir fazer. Isso é a construção de uma fé inabalável. Inabalável, né? A nossa identidade. Qual é a tua verdadeira identidade? A tua identidade está ligada na tua fé, na tua construção da tua fé e em tudo o que Deus tem preparado para você. Você crê na palavra de Deus? Você crê nas promessas de Deus para a sua vida? Você crê no que as pessoas dizem ao teu respeito ou o que Deus disse ao teu respeito? Vamos juntos construir uma fé inabalável? Gênesis 1:26, leia esse texto, estude ele e no próximo vídeo nós vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa identidade. Construindo a nossa identidade, nós conseguimos construir uma fé inabalável. Forte abraço, fiquem com Deus e vamos juntos, rumo ao lugar desejado.